Olá, amado povo do Eterno, povo do meu querido Abba Pai. Tema de hoje: contra quem você luta? Quem é o seu adversário? A base bíblica está no livro de Efésios, epístola do apóstolo Paulo aos moradores de Éfeso. Está no capítulo 6, quando o apóstolo fala da armadura de Deus. No verso 12 desse capítulo 6, o apóstolo Paulo diz o seguinte: nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades, dominadores deste século, príncipe deste século, hostes celestiais da maldade nas regiões celestes. Então, amados, o meu ensinamento hoje é que se seu filho, sua filha, sua esposa, sua mãe, seu pai falam alguma coisa dura que não vem de Deus, não é ele que está falando. Essa pessoa, infelizmente, está sendo usada, então, está se deixando usar pelo diabo. E a Bíblia é clara, diz o seguinte: não dê lugar ao diabo. Então você acha que a sua mãe, sua irmã, sua esposa vai dizer alguma coisa tão dura que não seja para a correção, apenas para te ferir, apenas para te magoar? Não vai. É o adversário das nossas almas, o eterno acusador, sedutor, enganador, a antiga serpente. É ele mesmo que está usando a boca dessas pessoas, seus familiares, seus parentes, ou alguém que não é parente, mas que você ama. E, infelizmente, deu brecha. Como que dá brecha? Se você sentiu ódio, raiva, é uma porta de entrada ou para a possessão, ou seja, a pessoa é possuída pelo espírito demoníaco, ou para a opressão. O diabo, o demônio aqui do lado de fora, fica falando coisas no ouvido e a pessoa, por não conhecer a palavra, e a Bíblia diz: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Oséias 6. Então, por não conhecer, aceite essas coisas. Quando vier um pensamento que não é seu, que não é de Deus, você repreende, porque o diabo, ele não pode ler os seus pensamentos, mas ele pode ler a sua expressão facial. Ele pode lançar uma seta e você fecha o rosto de raiva, de ódio de alguém, aí o diabo vai rir de você. Significa que você aceitou aquele dardo inflamado do maligno. Então, quando a Bíblia diz que nossa luta não é contra a carne e o sangue, ela está dizendo: a sua luta não é contra os seus familiares e parentes e parentela, nem contra os seus amigos. Sua luta é contra principados. O que são principados? São espíritos, né, grandes, poderosos, que dominam nações inteiras. No livro de Efésios mesmo, se fala na Diana dos Efésios, que os moradores de Éfeso estavam prontos a adorar, a exaltar a deusa Diana, mas não conheciam a Deus, ao Deus eterno, ao Criador dos céus e da terra e tudo que nele existe. Então, principados são esses. Perdoe-me. Então,
Principado do México é a Guadalupe. Não é a Senhora de Guadalupe. É quem está por trás dessa Senhora de Guadalupe. Muitas vezes se ouve dizer que Maria seria a Rainha dos Céus. Quem fala isso não sabe que o profeta Jeremias, no seu livro, fala que a Rainha dos Céus é uma potestade demoníaca. Mas por não conhecer a palavra, eles falam. Maria foi a mãe de Jesus, homem. Eu creio, foi a mulher mais virtuosa que já existiu, que já pisou na face da terra. E por isso mesmo, ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Então, Jesus, homem, teve mãe, Maria. Foi concebido pelo Espírito Santo. Agora, Jesus, Deus, não tem mãe, tem apenas pai. Se dizer que Maria é a mãe de Deus, não está certo. Como é que um ser criado, por mais virtuoso, por mais santa que possa ser, pode vir a chegar a ser a mãe do Criador de todas as coisas? Então veja bem que barbaridade estão fazendo. Bom, estão falando de principado. Então o principado da Europa é Diana, Diana dos Efésios. Do México é Guadalupe. Vou parar por aqui. Potestade. A Bíblia fala em potestade do ar. São essas potestades que derrubam aviões. Os aviões caem. Isso aí está no segundo céu. Explicando agora. O terceiro céu, onde está Deus, o Pai, Jesus à sua direita, intercedendo por nós, os santos anjos e todos os salvos, todos que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador e ao morrer subiram aos céus. Estão lá, apenas alma e espírito. O corpo ainda não subiu. Vai subir no dia do grande arrebatamento da igreja. Mas não o corpo, esse corpo mortal. É o corpo incorruptível. Aquele corpo glorificado que Jesus tinha após a sua ressurreição. Vou citar outro principado, outra potestade, perdoe-me. Outra potestade é a do mar. E a Iemanjá, todo mundo conhece. É uma potestade do mar. Então, já falei que existe principado da Europa, é Diana dos Efésios. Ela disse que existe potestade do ar e do mar, que é a Iemanjá. Agora eu vou falar dos dominadores. Os dominadores são aqueles que dominam uma casa, uma rua, uma escola, uma boate, um bar, uma cidade. São dominadores. Um setor, por exemplo, o setor da bebida, é o Zé Pilintra. Mas não é um Zé Pilintra, são castas e mais castas de demônio com esse nome, Zé Pilintra. Ou do cigarro, da bebida, da cocaína, do crack. Quem é que lidera essa área? É o preto velho, que vocês veem muitas fotos de um preto, aliás, de um negro, que não se pode mais falar preto, de um negro fumando um cachimbo. Então, ele é o dominador dessa área do fumo. Né? Por exemplo, da prostituição, é a Maria Padilha. O da miséria é a Maria Mulambo. Mas não é uma Maria Mulambo. São várias, milhares de Marias Mulambo que dominam o setor da miséria. Agora tem um setor que é a área de finanças, que a Bíblia deu a ele o nome de Senhor. Aquele Senhor com S minúsculo.
Jesus fala assim, não se pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, o Pai, ou serve a Mamão. Então, Mamão é o dominador, o principado, o que você quiser, da área de finanças. E por quê? Eles têm tanto poder sobre o celular, sobre o computador, notebook, sobre a TV, hoje com Android, porque o setor de informática, tá, o dinheiro de plástico, o cartão de crédito, de débito. Então, esse setor de informática, todo ele é dominado por Mamão. Quando alguma coisa der errado, você sabe, se você vai fazer uma apresentação, se seu computador não abre ou falha, repreende, repreende. Eu já fiz isso, já aconteceu comigo. E por último, hostes celestiais da maldade. Aí eu te pergunto, você sabe o que são hostes? Aí eu descobri que Deus me levantou para ser um ensinador. Quando eu estou ensinando a Sagrada Palavra, no púlpito ou em qualquer lugar, eu digo para mim mesmo, eu estou aqui na minha praia. Deus me levantou para isso, para ensinar. A Bíblia, quantas vezes a Bíblia fala que Jesus estava ensinando, ensinando na sinagoga, ensinando nas praças, ensinando no templo. Jesus estava sempre ensinando. Vou repetir. Ministério do profeta Oséias, o Senhor fala, o Espírito Santo fala, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Conhecimento de quê? Da Bíblia, da Sagrada Palavra. Por isso que João diz lá em 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? É a palavra de Deus. Porque a Bíblia fala o Pai, a palavra e o Espírito Santo. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Nós estamos falando agora de hostes celestiais. Que são hostes, então? São tropas de demônios. Milhares e milhares de demônios. Servindo ao general dele do mal, Satanás. Ele é o grande general do mal. Então nós temos Satanás, que é o general. Aí nós temos os principados do primeiro nível de hierarquia. Depois as potestades. Depois os dominadores, ou príncipe desse século, e depois as hostes celestiais. Então diz que são milhares e milhares de demônios servindo ao seu general Satanás. Mas o importante é que para cada demônio existe 2 anjos do Senhor a nos guardar. Porque a Bíblia fala que quando Satanás caiu, ele trouxe 1/3 das estrelas. São os demônios. E não foi Deus que lutou com Satanás. Foi o arcanjo Miguel. A Bíblia diz que o arcanjo Miguel lutou e jogou Satanás de lá do céu aqui para a terra. Jesus confirma dizendo, vi Satanás caindo como um raio sobre a terra. Então, amados, Deus nem se levantou do trono para lutar com Satanás. Deus não levantou nem a sua sobrancelha para se preocupar com Satanás. Mandou o arcanjo Miguel, que é também um dos primeiros príncipes, arcanjo. Foi ele, então, que lutou com Satanás, com o ex-Lúcifer, que caiu aqui na Terra. E quando ele caiu aqui, tudo que de riqueza que havia no solo foi para o subsolo. Entenderam? Há uma tese de que quando Satanás caiu aqui, era a época dos dinossauros, ainda não havia sido criado o homem, então que a extinção dos dinossauros não foi pela queda de um meteoro ou coisa parecida,
Foi a queda de Satanás e seus demônios aqui na Terra que provocou isso. Eu, como teólogo, defendo essa tese também, essa corrente de pensamento. Então vamos finalizar. Então, que a sua luta não é contra o seu parente, o seu irmão, sua família. Quando eles falarem alguma coisa pesada, dura, cruel, para te humilhar, para te ofender, para te arrasar, não é ele. É o diabo usando a boca do seu ente querido, seja ele sua família, seja ele sua parentela, seja ele ou ela seus amigos. O fato é que essas pessoas se descuidaram e se deixaram ser usadas por Satanás e seus demônios. Ou através da possessão em que o espírito demoníaco se apossa do corpo humano, ou através da opressão, falando nos ouvidos, forçando até as pessoas a fazer o que não querem, praticar o mal. E a Bíblia diz que nós somos maus. Imagine ainda sendo possuído ou oprimido pelo diabo e seus demônios. O que o homem não é? Uma besta fera. Jesus fala assim: quem é aquele que se pedir ao seu pai um pão, o pai vai dar uma pedra? Ou se pedir um peixe, o pai vai dar um escorpião? Aí ele diz o seguinte: se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, imaginem o Pai Celestial. Imagina Deus, que Deus é amor. João diz que Deus é amor. Importa apenas que aqueles que o amam e adorem, o adorem em espírito e em verdade. Porque a Bíblia, muitas vezes, ela lança a mão de uma linguagem antropomorfóbica, ou seja, uma linguagem usando as coisas humanas, por exemplo. Deus não está com ouvidos tampados que não possa ouvir a sua oração. Deus não tem ouvido. Ele é espírito. Agora, falou sem ouvido para nós entendermos. Deus não está com o braço encolhido para que não possa te abençoar. Deus tem braço? Claro que não. Ele é espírito. O único Deus encarnado, Jesus, na plenitude dos tempos, aprove a Deus Pai enviar o seu Filho amado a esta terra para nos resgatar do império das trevas e nos conduzir para o reino do Filho do seu amor. E nos retirou lá do lamaçal do pecado e nos fez habitar entre príncipes. Esse é o nosso Deus, o Todo-Poderoso El Shaddai, o Jeová Rafá, Jeová Jireh, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra e de tudo que neles há. Então, se alguém da sua família e parentela ou amigo deixar ser usado pelo diabo, que vai usar a sua boca, você não fique com raiva, não odeie essa pessoa. Não é ele. É o diabo e seus demônios usando a boca dessa pessoa. Não fique com raiva. Perdoe. Entregue tudo ao Pai, como Jesus fez. Entregue ao Pai. Perdoe. Não leve em consideração. Porque se você morder a isca, e tem um livro que fala sobre a isca de Satanás. Se você se zangar, se você receber isso, você já mordeu a isca de Satanás.
que está lançando dardos inflamados contra você. Cabe a você não receber isso. Cabe a você repreender esse pensamento. Eu repreendo essa palavra em nome de Jesus. Está cancelada essa maldição no mundo espiritual, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Aí você vai dizer, sangue e fogo. Sangue de Jesus tem poder. Repreenda essa palavra, repreenda esse pensamento. É assim que você vai ter que fazer. Não aceite provocação. Não. Jesus fala, se você receber o tapa do lado direito, sua face, ofereça a outra. Se te pedirem a capa, ofereça a sua túnica. Se te pedirem para andar uma légua, caminhe 12. Não leve em consideração. É coisa do demônio, é coisa de Satanás, que está aqui para roubar, matar e destruir. É o ofício dele. Ele existe para isso. Agora nós temos a Jesus. E ele diz, eu vim para que tenham vida. E vida com abundância. E essa vida não é lá no céu, não. Começa aqui, na terra. Porque Jesus disse, o reino de Deus é chegado. E quem é o reino? É o eterno, é Jesus. Ele diz, o reino de Deus vai chegar. Não, ele diz, o reino de Deus é chegado. Então Jesus já veio. A sua abundância de vida deve começar aqui. Agora lembre-se, você tem que obedecer. Está escrito, se me ouvirem e me obedeceres, comerás o melhor desta terra. Isaías 1,19. Então tome posse dessa palavra. Em o nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. E o povo de Deus, o povo, a igreja de Cristo, em concordando comigo, deve dizer amém e graças a Deus. Repito então, amém e graças a Deus.